faça de novo, derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, tu és o oleiro, estou em tuas mãos. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou no processo e novo serei. Enquanto me limpa eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher. Sou um vaso que se quebrou, mas da mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou um vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou no processo e novo serei. Enquanto me limpa eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher. Sou um vaso que se quebrou, mas da mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou um vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou um vaso que se quebrou, mas da mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou um vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou um vaso que se quebrou, mas da mão do oleiro se refez. Glória a Deus, que bênção, né, queridos? Graça e paz. Nós desejamos boas-vindas a você, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, em especial você que nos visita, está aqui pela primeira vez, quem sabe pela segunda vez, veio aqui para nos prestigiar, comemorar conosco, celebrar esse tempo tão especial conosco. Sejam bem-vindos todos vocês, que a graça do Senhor Jesus seja derramada mais uma vez nessa noite, de uma forma superabundante, como essa graça é. Sabia? A graça do Senhor é superabundante. E nós sabemos que Deus tem sempre algo novo. Quem esteve aqui ontem, em algum dos cultos,
Foi especial, não foi? Hoje não vai ser diferente. E eu posso dizer com ousadia, com alegria e com anseio que vai ser melhor do que ontem. E amanhã vai ser melhor do que hoje. E assim por diante, amém, queridos? Porque a cada dia Deus tem porção dobrada, a cada dia Deus tem um alimento novo, amém? Glória a Deus, que bênção. Nós começamos com esse prelúdio, uma expressão de adoração pelo Ministério de Dança Coração Adorador. Essas meninas tão especiais que se dedicam a celebrar Jesus com a dança. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero aqui, nós não vamos ter aviso hoje, mas eu quero ter um tempo de oração com você. Quero pedir para você ficar em pé. Nós vamos continuar adorando daqui a pouco com as músicas, mas eu quero ter um tempo de oração com você. Antes, para que a gente fique preparado logo em seguida a oração, quero já te desafiar. Depois da oração, enquanto cantarmos a canção, nós vamos ter um tempo aqui de trazer as nossas ofertas, nossos dízimos aqui nas urnas à frente. Você que veio preparado, sentir no seu coração de fazer isso, conforme Deus colocar no seu coração. Quem sabe você queira fazer de outra forma, lá atrás no balcão nós temos outras opções, você pode se dirigir lá. Mas na música seguinte que cantarmos, você pode fazer isso com alegria e gratidão, tá certo? O seu louvor financeiro. Mas sabe, eu quero até pedir para os irmãos projetarem ali a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, nos capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vire para quem está do seu lado e fala assim: você é esse povo. Pode dizer: você é esse povo. Agora você vai virar para outra pessoa que você não falou ainda e vai falar assim: nós somos esse povo. Aleluia. Nós somos uma pequena parte desse grande povo chamado povo de Deus, espalhado na terra, em toda a história da humanidade. Mas nós temos 90 anos de história aqui em Sertanópolis. Então eu quero ler diferente esse texto. Você, IPI Sertanópolis, bate no peito assim, fala eu. Você, IPI Sertanópolis, é geração eleita. Você, IPI Sertanópolis, é sacerdócio real do Senhor. Você, IPI Sertanópolis, é nação santa. Você, IPI Sertanópolis, é povo exclusivo de Deus. Você, IPI Sertanópolis, foi chamada por Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi escolhido para esse tempo, para essa geração. Nós temos muita gratidão ao Senhor por esses 90 anos, mas assim como eu sei que você deseja muito mais. Senhor, dá-nos mais 90 anos, que seja até a sua vinda, ou até o Senhor levar a sua igreja, mas que sejam anos de intensidade na sua presença, alcançando vidas, marcando história nessa cidade e região. Amém, queridos? Quero te convidar a fechar os olhos e orar comigo. Senhor, nós temos um coração grato, Pai, nesse momento. Tantas histórias já vivemos aqui nesse lugar. Tantas histórias já vivenciamos, ó Deus, nessa rua, nessa cidade. Quantas pessoas aqui, Senhor, que de uma forma ou de outra, mesmo que não sejam membros aqui, mas já passaram por aqui, foram marcados por alguém, marcados por uma mensagem, marcados por uma visita, Senhor, de uma forma ou de outra. Senhor, essa igreja marcou a história de alguém, marcou essa cidade e continua. Senhor, nós queremos te agradecer pelos pastores que já passaram aqui, pelos presbíteros, ó Deus, que foram, ó Deus amado, ordenados aqui, pelos diáconos e diaconisas, por toda a liderança que já foi formada nesse lugar.
altar. Queremos te agradecer por cada vida batizada nesse altar, Senhor. Obrigado por cada família recebida. Obrigado, Senhor, por cada geração, pós-geração, nesses 90 anos, que tem levado o legado do Evangelho. Deus, que descobriram aqui, que aprenderam aqui, Senhor, e aprimoraram o ministério aqui. Obrigado, Pai, por tantos enviados, missionários, pastores desta igreja, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Nós não somos nada sem Ti. O que seria de nós, da Tua igreja, sem o Espírito Santo, sem a condução do Supremo Pastor? Nós queremos te agradecer, mas também pedir, Senhor, continua conduzindo o teu rebanho aonde o Senhor quer, continua fazendo deste rebanho o que tu queres, continua dando a este rebanho o alimento que precisa, o alimento que necessita, mas aquilo que tu queres, que possamos viver algo novo a cada dia, algo novo a cada ano, alcançar lugares onde ainda não alcançamos, chegar aonde não chegamos, Senhor, que possamos desenvolver aquilo que ainda não desenvolvemos, que sejamos a expressão, Pai, da Tua presença nessa cidade, junto com as demais igrejas, com o povo de Deus espalhado nessa cidade. Que a IPI de Sertanópolis não seja mais uma, mas seja o sal da terra, a luz do mundo nessa cidade. Senhor, para o louvor da sua glória, faz o teu querer, faz a tua vontade, mas, Senhor, pedimos algo especial, derrama mais do teu Espírito na tua igreja, porque nós precisamos da tua orientação, precisamos da tua direção, precisamos do teu poder, precisamos dos teus dons, precisamos de ti, Espírito Santo. E essa noite, Senhor, abrimos nosso coração e pedimos: vem, Senhor, enche a tua igreja mais uma vez, envolva-nos, mova-nos, faz-nos transbordar. Espírito Santo do Senhor, eis-nos aqui sedentos mais uma vez. Que a tua palavra seja pregada na direção do teu Espírito, que cada louvor aqui seja cantado, entoado, ministrado na direção do teu Espírito, que cada oração, cada coração, cada voz aqui, Senhor, seja uma expressão da adoração no teu Espírito, Senhor, em o nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia. Convido você agora a louvar com o seu louvor financeiro enquanto nós cantamos essa canção. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto igreja, vamos celebrar ao Senhor 90 anos, declarando as verdades daquele que nos trouxe para a maravilhosa luz, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Vamos declarar a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele levou aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele louvor, Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações, teu é pra sempre, amém. Vamos cantar um grande coral, tua igreja. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar um só povo, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei.
manhã ao Rei dos Reis. Só Ele, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas triunfou. Ele triunfou. A Ele o louvor. Jesus é o nome dele. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Em uma só voz, vamos declarar. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. O só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. O só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Aquele que é entronizado, aquele que é exaltado por toda a terra, aquele que merece todo louvor, aquele que merece honra, glória, poder, força. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O mais belo, o exaltado Rei das nações, aquele que venceu a morte, aquele que venceu as trevas, o Rei Jesus. A Ele todo louvor. Tua igreja canta a ti, ergue a voz. O só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. O só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Glória ao Rei Jesus. Toda honra e glória a ti, ó Pai. A festa é da igreja, mas a honra e glória é de Jesus. A honra e glória é dele, o nosso Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Enche os nossos corações com a tua presença. Derrama sobre nós óleo, unção que vem de ti, e que nós possamos pedir dia após dia aqui nessa igreja. Incendeia os nossos corações, incendeia os nossos ministérios, incendeia os voluntários, incendeia os pastores, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, todos aqueles visitantes, que eles sintam a presença do Espírito Santo neste lugar, que eles sintam o poder da manifestação da graça neste lugar, a graça que nos restaura, a graça que nos cura, que nos purifica, que nos limpa. Oh Jesus, o teu Espírito é bem-vindo aqui. Passeie em nosso meio, prepara o nosso coração para recebermos a tua palavra, para recebermos, Pai, a semente em nossos corações. E nós declaramos: vem incendiar, vem transformar. Nós estamos
estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Tiramos honra, tiramos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Tiramos honra, tiramos glória. Pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Vem incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu.
céus. Ele é o Senhor, a verdade. Os céus glorificam seu santo nome, exaltaram o Rei. Vamos declarar a uma só voz: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos cantar bem forte uma última vez. Ele é o Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. A ti a glória, a ti seja todo louvor para todos sempre. Adoramos o teu nome, Senhor. Tu és o Senhor da igreja, exaltado. Tua igreja te ama, Jesus. Amamos a tua presença mais que tudo que amamos, Senhor. Adoramos o teu santo nome, pois tu és digno, Senhor, de toda glória, de toda adoração, todo louvor. Mais uma vez declaramos: tu és centralizado neste culto, Senhor Jesus. Centralizamos o teu santo nome em adoração e louvor a ti. Reconhecemos a ti, Espírito Santo de Deus, como o Senhor da igreja. Submetemos a tua liderança, Senhor. Continue ministrando, falando aos nossos corações. O nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, irmãos meus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos meus, Sérgio Louvor, pela cooperação, juntamente ao Espírito Santo, toda a equipe engajada, servindo ao Senhor sempre com alegria, com bom ânimo. Que alegria tê-los aqui, irmãos, nessa noite, para juntos celebrar a Jesus, por essa história tão bonita aqui na nossa amada igreja. E é claro que nós não poderíamos deixar de convidar uma pessoa tão preciosa, tão abençoada, que marcou a história dessa igreja há 8 anos pastoreando aqui, e sabemos da sua importância de estar aqui. Uma alegria para o nosso coração estar recebendo o pastor Denis. Por favor, pastor, para a glória do Senhor Jesus, eu quero que você aplauda Jesus pela vida deste homem de Deus, recebê-lo com honra, com alegria. Glória a Deus, pastor Denis, é uma alegria para o nosso coração recebê-lo. Ele é amado por essa igreja, amém, meus irmãos? Ei, preciosidade, que alegria estarmos recebendo, e tenho certeza que a palavra do Senhor continuará falando conosco. Amém, queridos? Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria, queridos. O coração sempre bate mais forte quando a gente chega nessa cidade, e mais forte ainda quando a gente entra por essas portas, porque aqui a gente se sente em casa, sente familiarizado, sente acolhido, sente amado, e para mim é uma alegria muito grande retornar a esse lugar que me ensinou tanto. Às vezes as pessoas dizem, pastor, foi tão bom o tempo que passamos juntos, você ensinou tanto. Na verdade, eu gostaria de retribuir essa palavra dizendo hoje, nesse distanciamento de 10 meses aí que nós saímos daqui, hoje eu posso dizer que eu aprendi muito mais do que ensinei. O Senhor me forjou, me preparou, me tornou um homem melhor, um pastor melhor, à medida que eu fui aprendendo com vocês e que vocês foram ensinando o nosso coração pastoral a servir com excelência e servir esse lugar sempre com integridade. E eu fico feliz por poder voltar a ocupar esse lugar, pela honra que o pastor Rodrigo e o conselho dessa igreja me concede,
para poder compartilhar da palavra de Deus com vocês nessa noite tão especial, que nós comemoramos vários anos juntos, mas que hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio de comemorar mais uma vez, e o 90º ano, o 90º aniversário dessa igreja, e pregando junto com pessoas tão especiais também, que estão participando desse movimento. Eu trago um abraço da Vanessa e também do Heitor, que não puderam estar comigo nesta viagem, e que mandaram um grande abraço para a igreja, mas eu e a Ana Luísa viemos cumprir o nosso compromisso juntos com vocês aqui, e a minha vontade é sair abraçando um por um, dando um beijo caloroso em cada um que está aqui, em cada uma, mas sintam-se abraçados e acolhidos nesse momento. Eu fico feliz por poder estar com você aqui essa noite e esse privilégio. Mas vamos à palavra do Senhor. Chega de lenga-lenga, não depois começa chororô, e a gente não veio aqui para isso, né? Nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, e eu gostaria de falar com você um texto que tem me incomodado um pouquinho esses dias e tem trazido uma reflexão no meu coração. Ainda não é o texto que eu vou meditar, mas ele é a ponte que me trouxe essa reflexão. Paulo escreveu a um jovem pastor que estava começando uma igreja. Essa aqui já tem 90 anos. E Paulo escreveu a um pastor que estava ali no seu 5º ano de pastorado, uma igreja que não tinha mais do que 8 anos ou 10 anos provavelmente. O nome desse pastor é Timóteo. E Paulo escreve na segunda carta a esse pastor sobre orientações e recomendações ministeriais a seguinte frase, que está registrada em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Timóteo, lembre-se sempre de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, de acordo com o meu evangelho. Isso me pegou, porque eu tenho participado de alguns aniversários de igrejas que são centenárias, outras têm décadas de existência, e eu fiquei perguntando, se Paulo escreveu para uma igreja incipiente, novata, caloura, que não deveria se esquecer de Jesus, em poucos anos de trajetória, onde a crucificação estava logo ali virando a esquina no calendário, o que ele escreveria para nós depois de 90 anos de trajetória? O que ele escreveria para mim e para você depois de 10, 15, 20 anos a respeito da nossa fé e da nossa vida cristã? Será que ele também não escreveria, olha, pastor Denis, lembre-se sempre de Jesus. Olha, IPI de Sertanópolis, lembre-se sempre de Jesus. Eu acho que ele seria um pouquinho mais agressivo. Eu imagino que ele escreveria a segunda carta de Paulo à igreja de Sertanópolis ou ao pastor Denis da seguinte maneira: não perca Jesus no templo. Talvez seja essa a grande mensagem, porque nós estamos falando de uma instituição física que comemora uma trajetória, mas ela não deixa de ser uma instituição. Nós não cantamos parabéns para as pedras que foram edificadas, para a denominação que foi estabelecida. Nós dissemos parabéns ao povo que trabalhou para isso, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, a gente como você e como eu, que escrevem as histórias que se passam em comunhão uns com os outros. Só que há um grande risco de na trajetória a gente se envolver mais com a causa de Deus do que com o Deus da causa. Há um grande risco de a gente se envolver mais com o templo de Deus do que com o Deus do templo. E há um grande risco de nós comemorarmos 90 anos de uma igreja onde nós conhecemos a sua história, mas nós mesmos não temos histórias para contar a respeito do fundador da igreja, que é Jesus Cristo. Muitas vezes pode ser que nós sejamos assediados em contar uma história de 90 anos, mas não temos uma história fresca, nossa, particular, porque pode ser que a recomendação de Paulo seja para você e para mim verdadeira. Lembre-se sempre de Jesus e não perca Jesus no templo. Não perca Jesus na trajetória da denominação. Não perca Jesus simplesmente frequentando uma comunidade cristã. Não perca Jesus nas tradições evangélicas ou cristãs. Não perca Jesus pelo tempo que você tem de casa ou pelo ministério que você ocupa. Não perca Jesus na sua vida ministerial ou na sua profissão de fé. Isso é impressionante. Para isso eu gostaria de olhar um texto bíblico onde um casal perdeu Jesus. Já ouviu falar dessa história? Como assim, pastor? Um casal perder Jesus? Sim, teve gente que perdeu Jesus na Bíblia. E antes de você saber qual é esse casal, eu vou dar um pouquinho do currículo desse casal. Ele, marceneiro, carpinteiro, habilidoso em madeira,
acostumado com grandes compromissos e agendas. Não deixava os seus clientes à mercê de uma entrega e nem se perdia no calendário de pagamento dos seus fornecedores. Um homem planejado, um homem correto, um homem organizado, um homem que estava acostumado na prática da sua pequena empresa, a carpintaria de José, que acontecia no primeiro século da igreja cristã, que está registrado nas Escrituras, o carpinteiro José. A segunda pessoa, Maria, a mulher que foi escolhida a dedo entre todas as mulheres, ao ponto de ser chamada bem-aventurada pelo próprio Deus, porque ela seria o recipiente onde Deus começaria a história de salvação para toda a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. José e Maria, grandes ícones das Escrituras, que carregaram Jesus no colo, que amamentaram a Jesus, que lidaram com Jesus no quintal da sua casa, que buscavam Jesus todos os dias na escola ou na creche, que levava Jesus nos aniversários dos amiguinhos e não esquecia de buscá-lo, que levava Jesus para visitar os avós e os parentes e depois ia lá para buscá-lo novamente. Esse casal que carregou Jesus no seu colo, perdeu Jesus. E o pior é que eles perderam Jesus onde não deveria perder, perdendo Jesus no templo. Por isso a mensagem dessa noite é: não perca Jesus no templo. Porque pode ser que nós estejamos tão envolvidos com a causa que nos esquecemos de quem sustenta a causa. Para isso eu quero ler o texto de Lucas capítulo número 2, versículo de número 40. Se puder projetar no telão, eu estou na Nova Versão Internacional, na NVI. Veja que interessante que o versículo 40 começa assim, de Lucas capítulo 2. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Para aí, fica aqui, versículo 40. Dá uma olhadinha agora, lá no versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Você sabe o que é uma moldura? Uma moldura é um processo que a gente usa para delimitar uma imagem. Na Bíblia existem muitas molduras, que nós chamamos em teologia de perícope, ou seja, é um lugar onde tem começo, meio e fim, e que tem uma especial atenção. Lucas é médico, Lucas é versado no grego, Lucas é um literato, acostumado com as literaturas do mundo antigo, e ele escreve nesse padrão. Ele começa fazendo a moldura, e Jesus crescia em sabedoria diante de Deus. Depois passa o processo, ele termina dizendo: e ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui ele fecha a moldura e mostra que existe algo dentro desse texto único, exclusivo, preparado para nos ensinar, e que não foi escrito assim a esmo ou de uma forma desproposital. Lucas escreve com precisão gráfica, com precisão de ensino, com uma pedagogia intencional, e eu queria chamar a sua atenção para isso. Vamos ver o que ele escreve para mostrar à igreja que um dia leria o seu evangelho, o perigo que corremos quando perdemos Jesus no templo. Depois de falar do casal, ele fala no versículo 41, Lucas 2, 41. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, e então começaram a procurá-lo, entre os seus parentes e conhecidos. Talvez na sua tradução esteja entre a multidão. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar onde eu sempre estou? Na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Preste atenção, Maria e José, queridos. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente.
Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Você percebeu qual é o processo que se dá para perder Jesus no templo? Qual é o caminho que você e eu estamos sujeitos a trilhar? Se você está dizendo, não, eu não, pastor. Não, eu tenho condições de poder contrariar essa sua palavra. Queridos, nós estamos falando de José e Maria. Estamos falando de gente escolhida a dedo para cuidar de Jesus. Imagine nós, a tendência e a negligência que somos cotidianamente sujeitos a perder Jesus de vista. O processo está aqui, bem na nossa cara. Começa dizendo assim: todos os anos, José e Maria desciam a Jerusalém para a festa, como de costume. Então eu vou cortar duas palavras importantes. Todos os anos, como de costume. Se você está num processo de perder Jesus na sua caminhada cristã, é provável que você esteja perdendo por causa da tradição. Quando você começa a responder mais à tradição do que ao objetivo ou objeto da tradição, você começa a trilhar um distanciamento da pessoa de Jesus. O que Maria e José faziam todos os anos? Arrumavam a sua mala, organizavam a sua viagem e iam para Jerusalém. O que eles faziam? Iam para as festas que aconteciam em Jerusalém. Como? Como de costume. Por que eles faziam isso? Porque estavam acostumados. Qual era o modelo? Era da tradição. Há uma tendência nos nossos dias, no nosso coração, de a gente se apegar a uma tradição que nós mesmos não sabemos mais o porquê respondemos a ela. Por que servimos a Deus? Por que ficamos em pé quando o culto começa? Por que viemos a esse lugar essa noite? Por que servimos no ministério com as crianças? Por que visitamos pessoas que estão hospitalizadas? Por que ofertamos e damos nossos dízimos? Qual é o objeto que nós temos quando participamos da ceia, da mesa, ou de pessoas de outra denominação cristã, da Eucaristia? Qual é o objetivo, queridos, quando nós nos movemos a nos relacionar com Deus? O que há por detrás disso? Qual é a intencionalidade? Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês, ele escreveu um livro que chama Aprendendo a Pensar com Sociologia. Ele diz que tem 3 coisas que nos impedem de ter um entendimento naquilo que fazemos. A primeira é o hábito. Por que você faz o que faz? Porque o seu cérebro é preguiçoso. E ele criou atalhos chamados hábitos, onde você faz e não sabe por que está fazendo, porque você tem simplesmente o hábito de fazer aquilo. Você não pensa, você não reflete. Segundo, a rotina. Todos os dias você vai embora pelo mesmo caminho. Inclusive, as pessoas que dão dica para a sua longevidade cerebral e fugir do mal de Alzheimer, é você mudar cotidianamente os seus caminhos para que o seu cérebro faça novas conexões e se coloque no movimento, para fugir do mecanicismo, do hábito e da rotina. A rotina faz com que eu tome aquele caminho, aquela prática. Eu levanto pela manhã, coloco os pés para fora da cama, espreguiço os braços para cima e vou imediatamente escovar meus dentes. Outro vai imediatamente tomar o café. É rotina. Por que você faz assim? Você não sabe explicar. E o Bauman fala que o terceiro elemento que tira a nossa consciência de fazer o que estamos fazendo com intencionalidade é a tradição. A tradição em si não é ruim. O problema é quando a gente não consegue mais explicá-la. Por que você vem a essa igreja? Por que você veio hoje? Por que você professa essa fé? Por que você frequenta essa denominação? Você consegue explicar o porquê você está aqui? Você consegue sondar as intencionalidades? Há uma sede, há um propósito, há um discernimento envolvido na sua prática, na sua participação dessa comunidade ou de outra que você pertence? Porque muitos de nós estamos no mecânico e já não sabemos mais qual é o motivo que nos carrega para esse lugar. Entramos num processo automático e mecânico chamado de tradição ou de tradicionalismo, onde as coisas acontecem, eu nem me pergunto mais o porquê eu estou ali. Todos os anos, como de costume, Maria e José iam ao templo. Todos os anos, todas as semanas, como de costume, Marcos e Fernanda iam à IPI. Todos os anos, todas as semanas, como de costume, fulana servia no ministério da igreja. Qual é o propósito? É olhar a escala e dizer, eu estou aqui no meu ministério, tenho que cumprir.
Qual é o propósito? Eu tenho que subir aqui para pregar? Qual é a missão dada por detrás da tradição? Esse é o discernimento. Maria e José, embora sejam pessoas especiais nas Escrituras, não divinos, mas especiais, perderam o discernimento da missão por causa da tradição. Quer que eu explique melhor? Havia uma palavra liberada lá em Ageu que dizia o seguinte: a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. Sabe disso, né? Todos os judeus sabiam recitar essa palavra. Um olhava para o outro e dizia: a glória do segundo templo é maior do que a primeira. Mas ninguém sabia explicar por que era maior. Sabe por quê? O segundo templo, que é o templo que José e Maria perderam Jesus, era muito menor que o templo de Salomão. O primeiro templo é o templo de Salomão, grande, revestido de ouro, madeira de acácia, madeiras nobres, tudo do bom e do melhor e gigantesco. O segundo templo, porque o primeiro foi destruído pela Babilônia, foi construído muito inferior ao outro. Não tinha toda essa grandeza, todo esse poder, toda essa exuberância. Mas as pessoas olhavam para o templo e diziam o seguinte: a glória do segundo templo é maior do que a primeira. Mas ninguém sabia explicar o porquê. Eles iam para o templo, faziam seus câmbios, ao ponto de o próprio Jesus chutar a mesa dos cambistas. E não sabiam explicar, porque a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Se você ler Lucas capítulo 2, você vai encontrar a história de Simeão, que quando Jesus tinha 8 dias de idade, foi levado ao templo, apresentado no templo, e a glória do segundo templo se tornou maior do que a do primeiro. Não porque era uma construção maior, mas porque Jesus estaria naquele templo. Mas as pessoas não sabiam disso. Nem Maria e nem José. Porque eles iam ao templo como de costume. Irmãos, nós estamos num movimento onde a glória do segundo templo é maior, muito gigante do que a primeira. Nós não precisamos de lugares sagrados, de espaços pré-determinados. Nós temos o templo do Espírito, que é onde é a residência do Espírito Santo, que mora em nós. Só que muitas vezes a tradição, o automatismo evangélico, muitas vezes o denominacionalismo, impede a gente de enxergar que a glória nós estamos carregando. José e Maria carregavam a glória do segundo templo todos os dias. Carregavam para dar mamadeira, carregavam para a creche, carregavam para a escola, carregavam para o aniversário, carregavam para o templo, mas se perderam no meio da rotina e da tradição. Irmãos, nós carregamos Jesus, a glória do segundo templo. A glória de Deus habita em nós. Eu não posso admitir que a tradição sufoque, aprisione, me torne uma pessoa ácida, crítica, sem vida, morta. Porque eu já não sei mais explicar o que eu creio, já não sei mais explicar o que me motiva, já não sei mais explicar o porquê eu me enfileiro nessas cadeiras. É a fé do meu pai, é a fé da minha mãe, é a fé do meu avô, é a fé do meu sogro, mas não é a minha fé. A gente precisa aprender a explicar o porquê vivemos isso. Porque senão é tradição, padrão, paradigma, modelo, que não faz sentido nenhum. Inclusive, estudando esse termo tradição, eu descobri uma coisa: que tradição é tudo aquilo que eu já não consigo explicar mais. Eu já não consigo mais encontrar por onde começou. E quando eu vou e descubro, eu percebo que isso se movimentou e eu não entendi o porquê. Deixa eu te dar um exemplo. Alguns pesquisadores na área de psicologia comportamental fizeram um teste há muito tempo atrás. Eles colocaram 4 macaquinhos dentro de uma gaiola e colocaram um cacho de banana em cima da gaiola. Toda vez que o macaquinho ia pegar uma banana, saía um jato de água gelada em cima dos macaquinhos e... Aí um macaquinho tentou, veio um jato de água gelada. Outro macaquinho tentou, veio um jato de água gelada. E os macaquinhos entenderam que não podia tentar pegar a banana. Porque se alguém tentasse, ia tomar um banho gelado. Só que os pesquisadores começaram a fazer o seguinte: os 4 haviam tomado banho gelado, mas tiraram um e colocaram o novo. Então todos os macaquinhos lá reunidos, tranquilos. O novo fala: essa banana é minha. Quando ele vai tentar pegar a banana, os macaquinhos puxam e dão uma surra nele. A gente não vai tomar banho gelado não. O macaquinho vai tentar de novo, apanha de novo.
E o macaquinho entra na onda. Já entendi, não pode pegar banana, senão vai dar problema, eu vou apanhar. Pegaram o outro macaquinho, que tinha tomado banho gelado, e tiraram e colocaram mais um novo. Como todo novato, ele vai tentar pegar a banana. Apanha igual ao primeiro. Ele entende a rotina e entende o recado. Se pegar a banana dá problema. O terceiro macaquinho que tinha tomado banho de água gelada, tiram e colocam o novo. O novo faz a mesma coisa. O quarto macaquinho, para encerrar a história, tiram o macaquinho que tinha tomado banho de água gelada, colocam o novo apanha de novo. E agora, tinha 4 macaquinhos dentro da gaiola, que nunca tinham tomado um banho de água gelada, e não pegavam a banana que estava bem na frente deles. E não sabiam explicar o porquê que não podia pegar a banana. E se colocasse um novo, ele ia apanhar do mesmo jeito, e talvez o novo pudesse perguntar: por que vocês estão me batendo? Não sei, só sei que aqui é assim. Por que eu levanto a mão? Não sei, só sei que aqui é assim. Por que eu me ajoelho? Não sei, só sei que aqui é assim. Por que eu vou à frente a um apelo? Não sei, só sei que quando todo mundo vai, eu vou também. Você sabe o que você está fazendo? Porque a tradição pode tirar na nossa inteligência, e Deus não nos quer no movimento emocional, Deus não nos quer no movimento automático, tradicional, sem entendimento. Deus nos quer o culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo, pois, irmãos, que apresentem sempre a Deus os vossos corpos, que são um culto racional. Deus quer que você apresente-se a Ele com inteligência, entendimento, e saiba o que você está fazendo aqui. Caso contrário, se você frequenta por causa da tradição, se você faz porque é automático, ou porque seus pais vêm, há um grande risco de você começar um projeto, ou um processo de esquecer Jesus no templo. Porque a tradição leva você ao templo, mas não faz você carregar Jesus para fora dele. Segundo problema, é que acabada a festa, eles foram embora. Segundo processo que faz perder Jesus no templo, é quando a euforia rouba de mim a minha capacidade de servir a Deus de todo o meu coração. Porque a festa sempre acaba, queridos. Não dá para viver de festa. Você já viu o crente convertido em dia de festa? Ele vem, tem pregador de fora, tem equipe de fora, tem luz, decoração. Aí o cara vem na igreja, converte a Jesus e fala: meu Deus, essa igreja é maravilhosa. No outro domingo ele vem, é o mesmo pastor, né, de sempre. Já não tem mais a decoração, já não tem mais as apresentações de coreografia, já não tem mais as luzes cênicas, já não tem já não tem o bolo no final do culto, o lanchinho. Aí o irmão fala assim: mas me enganaram. Eu achei que era sempre assim. A festa acaba, queridos. E nós precisamos entender que a vida cristã não é feita só de festas. A festa, ela é um movimento, é um momento, é um ponto de inflexão na nossa vida, mas ela não é o cotidiano, não é a rotina. Em Maringá, eu moro próximo de uma das maiores igrejas da cidade, que é conhecida pelos seus múltiplos eventos. Por lá já passaram Gabriela Rocha, Nívia Soares, Camila Barros. Essas que vocês costumam acompanhar no YouTube, estão ali, a 2 quadras de distância da minha porta de casa, com frequência. A questão é o seguinte: quando tem festa, os carros param até em frente da minha garagem. Mas quando não tem festa, a gente consegue olhar os carros lá longe no estacionamento. Qual é o sentido de nós nos movermos de festa em festa, de euforia em euforia? O Pedro quer tirar a espada da bainha e falar: deixa que eu resolvo isso. Jesus fala: rapaz, você vai me negar. Emocionalismo, euforia, não nos traz uma conversão genuína e um discipulado com Cristo. Por isso que maturidade envolve servir a Deus quando não tem festa, quando não tem um preletor especial, quando não tem luzes, quando não tem uma atividade especial ministerial, quando talvez eu nem seja lembrado e reconhecido. Servir Jesus e maturidade cristã se dá no cotidiano e no tédio da vida, queridos. Lembra de Moisés? 40 anos no deserto de Midian, não é um final de semana, queridos. 40 anos, pastoreando ovelhas. Se tem coisa mais tediosa e monótona que pastorear ovelhas, me fala aí, por favor. Vai ovelhinha para cá, vem ovelhinha para lá. 40 anos na rotina, 40 anos no hábito.
40 anos na tradição. De repente a sarça queima, Moisés se apresenta e Deus fala o seguinte: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é solo santo. Moisés, você precisou esperar uma sarça pegar fogo para você me perceber? Eu sempre estive aqui. Queridos, nós precisamos ter maturidade para servir a Deus em tempo de festa, mas também para servir a Deus em tempos de luto, de sofrimento, de angústia. Eu gosto de ver você aqui nesse dia, mas eu pergunto se domingo você vai estar aqui novamente. É interessante ver sua euforia nos primeiros movimentos da igreja, quando você se converte. A minha pergunta é se você permanecerá firme, mesmo quando essa igreja frustrar suas expectativas. Porque sim, igrejas e instituições frustram expectativas, homens frustram as expectativas, pastores não atendem, não correspondem ao que nós esperávamos, mas Jesus jamais decepciona. O problema de se mover de festa em festa é que a gente perde Jesus no templo. A gente vai para a festa, a gente vai para o movimento, a gente vai para a euforia, a gente vai para o emocionalismo. A gente não vai para a entrega, a gente não vai para o sacrifício, a gente não vai para a vida no altar. José e Maria perderam Jesus porque a festa acabou. Porque se a festa não acabasse, eles tinham ficado no templo. Mas a festa sempre acaba, queridos. 90 anos é uma festa. Ontem, hoje, amanhã, celebração, casa cheia. E como ficará o departamento infantil ou a Rede Kids aqui a semana que vem? E as pessoas que precisam de visita, como ficará? E essa festa, quando acabar, na terça-feira à noite, qual será o resultado dela na nossa vida diária? A nossa vida em família, o nosso devocional em casa, nosso culto familiar, nossa entrega, nossa oração, nossa leitura da palavra. Você está vendo que é muito mais que festa? Sem falar dos crentes P, N, C, F. Você já conhece esse ou não? P, N, C, F. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. É Páscoa, Natal, casamento e funeral. Os caras só vão na igreja quando tem esses movimentos. A questão é a vida. A questão é o dia. Não é um final de semana. Por isso, se mover em discipulado com Cristo é muito diferente do que participar de festas pontuais. Nós temos um movimento evangélico brasileiro que beira o espetáculo, queridos. É o movimento evangélico pão e circo. Oferece entretenimento, dá alegria para o povo e faça com que eles voltem o final de semana que vem. Não é assim. O cristianismo sério é aquele que dá discipulado, vida na vida, pessoas que reconhecem seus pecados e andam no altar do Senhor. Gente que anda com a igreja, não denominação, mas andam com a igreja, comunidade, corpo de Cristo. A gente precisa dar um basta nessas festividades gospels e aprender a andar no discipulado com Jesus. Caso contrário, a gente vai perder ele de vista. Acho que acabou? Acabou não. O próximo problema, que perderam Jesus sem que percebessem. Você acha que você perde Jesus do dia para a noite? Talvez eu esteja falando a gente aqui que veio hoje, fazia tempo já que não vinha na igreja. Ele já estava perdendo Jesus. Sabe aqueles amigos que você abandonou e que agora estão fazendo parte do seu ciclo social novamente? Aqueles hábitos que você tinha renunciado e que agora estão voltando na sua vida? A gente perde Jesus sutilmente. Não é de uma maneira grave, imposta, rápida, precisa. Ah, perdi Jesus, meu Deus. Não, é assim, sem perceber. Tem gente que está se distraindo na vida. Por isso o terceiro ponto, para a gente perder Jesus no templo, é ficar distraído. É se distrair com as coisas da vida e perder Jesus. Sem perceber. Me distrair. E onde que está Jesus? Deixa eu falar aos jovens aqui. Começou a namorar. Até poderia ser um relacionamento legal, mas agora é tóxico, porque perdeu Jesus. Olha, eu queria amigos. Que legal você tem agora. Pena que esses amigos te levaram para mais longe de Jesus, ao invés de mais perto dele. Tem gente que está perdendo Jesus na empresa. Pediu tanto para Deus prosperar os negócios. Deus prosperou, o cara está perdendo Jesus. Tem gente se distraindo com os ganhos econômicos. Tem gente distraída com a rede social. Tem gente distraída com o dia a dia. Quanta gente está perdendo Jesus em movimentos sutis. Sua paixão é a mesma. Sua alegria é a mesma. Sua entrega é a mesma. Ou você está perdendo Jesus? Eu falo a adolescentes que estejam aqui e que tenham participado de um retiro,
tenham participado de um movimento, mas já estão perdendo Jesus. Em movimentos pequenos, sutis. É só uma companhia, é só um negócio, é só uma amizade, é só um relacionamento, é só um final de semana, é só uma balada, é só uma coisinha. Isso não vai me atrapalhar. Cuidado, porque pode ser que você esteja perdendo Jesus na distração. E afunda, queridos. Lembra de Pedro? Onda para lá, onda para cá, o negócio estava difícil. Jesus falou: vem, Pedro, andando por sobre as águas. Pedro anda firme. Ele anda com Jesus, porque ele olha para Jesus. De repente, ele se distrai. E diz a Bíblia que ele olhou o vento e as ondas e começou a afundar. Eu estou aqui para te alertar, minha irmã. Eu estou aqui para te alertar, meu irmão. E antes de alertar você, o Espírito Santo me alertou. Porque se você corre o risco de perder Jesus em meio a distrações, eu ainda mais. Porque eu estou no meio do sagrado o tempo todo. A minha vida e minha vocação é lidar com o sagrado. E às vezes, eu olho e digo: será que eu não perdi Jesus fazendo as coisas de Jesus? É aquela pergunta do começo: será que a gente não perdeu Deus da causa, se envolvendo com a causa de Deus? Os seus olhos mudaram de foco. Você está olhando mais as pessoas, está olhando mais quem prega, mais quem canta. Seus olhos mudaram de foco e Jesus já não está mais entre os candelabros andando, como vocês ouviram no domingo aqui. Jesus é periférico, marginal, ao invés de ser o centro da sua vida. Distração. Há um risco de perder Jesus em meio a distrações. Pequenos movimentos pode deixar Jesus para trás. Cuidado, hein? É meu alerta para vocês. É só um hábito. Eu vou voltar a fazer isso. E está perdendo Jesus. Esquecendo Jesus para trás na sua vida. O Espírito Santo traz uma palavra no meu coração: escolhas. Você está fazendo pequenas escolhas sem consultar a Deus, minha irmã. Está fazendo pequenas decisões sem consultar a palavra dele, meu irmão. Está fazendo dizendo: não, é a melhor opção. A porta se abriu para mim. E se for a porta do capeta? Não, Deus trouxe essa pessoa na minha vida. E se for um enviado de Satanás? Não, pastor, ela é um anjo. E se for um anjo caído? Pergunte a Deus, consulte a palavra, ande nos princípios. Não há quem tem errado andando pelos princípios da palavra de Deus. Pequenos movimentos podem fazer com que você se distraia, sem perceber. Depois de uma longa caminhada, você olha para trás e fala: onde é que ficou Jesus mesmo, hein? Porque se você olhar o texto, diz: depois de caminharem o dia todo, o cara casou, chegou no meio do casamento e está olhando para trás, falando: onde é que está Jesus mesmo, hein? Entrou na igreja, depois de uma longa caminhada, diz assim: onde é que está Jesus mesmo, hein? Cresceu na igreja, olha para trás e fala: onde é que está Jesus mesmo, hein? Cuidado com a longa caminhada, deixando Jesus para trás. Isso pode ser uma distração gigantesca em pequenos passos sutis. Acabou por aí? Não. Você aguenta mais um minutinho? Tem mais uma ainda, que é bem legal. Amém, irmãos? Amém. Não estou com pressa não, faz tempo que eu não venho. Eu vou gastar seus ouvidos hoje aqui para tirar o atraso. Outro movimento é o envolvimento com a multidão. Então preste atenção: tradição, distração, euforia, multidão são elementos que deixam Jesus para trás e colocam a gente caminhar sem Ele, sem perceber. Multidão é um problema para Lucas. Eu encorajo você a sair aqui essa noite e ler o Evangelho de Lucas. Lá, se você começar às 11 da noite, você vai terminar lá pelas 3 da manhã. Mas vai ser uma ótima leitura, eu garanto para você. E grife todas as vezes que a palavra multidão aparecer para Lucas, só em Lucas. Todas as vezes que aparecer multidão, está atrelado a um prejuízo. Zaqueu, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Lucas capítulo 19. A mulher do fluxo de sangue não conseguia tocar Jesus por causa da multidão. A multidão seguia Jesus de longe, porque não queria se comprometer com ele. Sempre, multidão é um problema para Lucas. E ele começa a falar isso logo no capítulo 2. Ele diz: as pessoas, ou melhor, vamos atualizar, José e Maria perderam Jesus porque estavam andando no meio da multidão. Eu nunca me esqueço aquela mocinha que está sentada ali de 13 anos. Nós fomos um um casamento, na segunda IPI de Londrina. Saímos de Dourados e viemos com uma caravana, queridos,
Tinha o vô adotivo das crianças, a gente chamava de vô Bonamigo. Alguns irmãos conhecem a figura. Tinha a avó Silvia, tinha o tio não sei do que, tudo adotivo. Veio aquela caravana bonita. A Ana tinha uns 3 aninhos. E você sabe que cachorro de muito dono, o que acontece? Passa fome. Um acha que está cuidando, o outro acha que deu comida e acabou morrendo, né? O mesmo acontece quando a gente acha que o outro está cuidando do nosso filho. A gente foi no casamento e a Ana vai para um colo de um, colo de outro, colo de um, colo de outro. E tá aquela festa, a Ana no colo de todo mundo. Estamos saindo do casamento e tal. E eu olhei para minha esposa, falei, a Ana está com o vô Bonamigo? O vô Bonamigo? Não, a Ana não está comigo não. A vó Silvia também não está comigo não. O tio também não está. Cadê a Ana, meu Deus do céu? Aí, saindo pela segunda IPI, o pastor conhece lá, sai pelo portão, olha à esquerda, lá na esquina embaixo, vem uma mulher carregando uma pequenininha, que estava lá na esquina, lá embaixo. Ela falou, viu, por acaso essa criança estava aqui nessa igreja? Ah, queridos, perdi a minha filha no meio de uma pequena multidão. Há um grande risco de a gente se envolver numa massa e a gente não saber mais por que a gente está na massa. Pergunte às pessoas que comeram pão com mortadela enquanto estavam balançando uma bandeira vermelha. O que vocês estão fazendo aqui? A gente não sabe. A gente só sabe que está lutando por alguma coisa. Pergunte às pessoas de verde e amarelo marchando pelas ruas. Diz, o que você está fazendo aqui? Não sei, eu acho que a gente está lutando por alguma coisa. Pergunta àqueles que entraram no palácio, destruíram tudo com pedras, pontapés e vandalismo. O que vocês estão fazendo? Não sei, só sei que mandaram a gente entrar e quebrar tudo. Multidão massa é o problema de Lucas. Porque quem entra na multidão não sabe mais porque está nela. Irmãos, tem uma multidão de evangélicos nesse Brasil. A gente precisa saber se a gente entendeu o que a gente está fazendo no meio dessa multidão. Se a gente, ao invés de ser um empecilho para encontrar Jesus na vida das pessoas, a gente está promovendo o encontro com Jesus. Por isso o chamado de Lucas é sempre um vem para fora da multidão. Sai da multidão, dê o rosto, mostre a sua face, pare de anonimato, pare de entrar e sentar na última cadeira, pare de entrar e sair sem ninguém te conhecer, não tenha medo, saia da multidão, Jesus te chama pelo nome. Por isso a palavra para você é, se você está acostumado a se misturar na multidão, mas não ter uma identidade com Jesus, pode ser que você o perca também. Andar na multidão dá a impressão que a gente está com Jesus, mas pode ser que a gente só está andando com a multidão mesmo. Já pensou? Chegar na eternidade e o Senhor olhar assim para a gente e dizer, afastem vocês de mim, porque eu não conheço. Mas eu estava na igreja, pastor, mas eu estava na religião, pastor, mas eu estava fazendo penitência, pastor, mas eu estava no ministério de crianças, Senhor. Aí Deus olha e fala assim, não, eu não te conheço, porque você ficava no meio da multidão e eu nunca vi a sua face. Sai da multidão, assuma um compromisso com Jesus, e você não vai perdê-lo de vista nunca mais. E assim, nós vamos comemorar 91, 92, 93, e eu quero voltar aqui no de 100, para poder celebrar com você mais gente que saiu do meio da multidão e veio servir com Jesus. Agora, para encerrar a nossa conversa, pior do que perder Jesus no meio da multidão é procurar onde Ele não está. Porque José e Maria começaram a procurar Jesus no meio da multidão, só que Jesus não está lá. Pior do que você perder Jesus é começar a procurar onde Ele não está mais. Ou Ele nunca esteve. Aí você começa a procurar Jesus. Quem sabe nos medicamentos. Isso vai fazer um bem para mim. Quem sabe modelando o seu corpo. E adorando o seu próprio ventre. E aumentando sua autoestima. E você diz, agora eu vou encontrar algo que me satisfaça. E aí você se lança ao padrão de beleza. Tentando encontrar Jesus. Quem sabe trabalhando mais e fazendo os meus negócios decolarem para que eu possa postar na rede social e dizer, alcancei. Quem sabe você esteja procurando com o seu diploma para poder dizer às pessoas que você tem qualificação suficiente para ser chamado de alguém. Quem sabe com os dividendos econômicos ao ponto de você dizer que tem o suficiente para dizer come, bebe e folga. Quem sabe você esteja procurando Jesus onde Ele não está. E por isso que o vazio é tão grande. Porque pior do que perder Jesus é começar a procurar onde Ele não está. E eu vejo tanta gente seguindo esse caminho trágico, queridos. Tantas adolescentes que têm a oportunidade de servir Deus desde a sua mais tenra infância. E que de repente começam a procurar Jesus
em outros movimentos, no namoro, no relacionamento, nas redes sociais, na popularidade, naquela audiência imaginária que todo adolescente tem, já viu? Todo adolescente acha que o mundo inteiro está olhando eles. Eu não vou sair de casa com isso aqui que todo mundo vai ver. Minha filha, ninguém vai ver. Mas todo mundo vai ver. Audiência imaginária, os psicólogos chamam isso. Coloque seus olhos em Cristo, adolescente. Eu nem sei porque eu estou falando tanto de adolescente hoje, essa noite. Talvez tenha algum aqui que precisa entender que Deus está te chamando de volta. Porque você perdeu Jesus. E perdeu e ainda está procurando no lugar errado. Uma igreja cheia de adultos, eu falando para adolescente, estranho, né? Mas eu estou falando de alguém aqui. Por isso a minha palavra para você também é: não procure Jesus onde Ele não está. Talvez você está com um vazio, um buraco na alma gigantesco, tentando achá-lo em coisas que não vão te suprir. É preciso encontrá-lo. E aí você pode perguntar: pastor, onde eu vou encontrá-lo? Aí a palavra termina e a gente passa a régua essa noite. O texto diz que voltando para Jerusalém, o encontraram no templo. Simbolicamente, essa noite é uma noite para você voltar para Jerusalém. Essa noite para você voltar ao seu primeiro amor. Essa noite é para você voltar no lugar onde Jesus está. Jerusalém, na Bíblia, é o lugar sagrado. É voltar onde Jesus se assenta, onde de fato Ele reina, onde de fato Ele governa. Jerusalém é onde você entroniza Jesus. Volte para Jerusalém. Deixe Jesus ser o Senhor do seu casamento de novo e de novo. Deixe Jesus ser o Senhor da sua empresa. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, dos seus sonhos. Deixe Jesus ser o Senhor das suas escolhas, das suas decisões. Deixe Jesus ser o Senhor do seu ministério. Deixemos Jesus ser o Senhor dessa igreja, porque é dele, não é propriedade de alguém. Não foi alguém que construiu essa história, não pertence a um nome, não é um pastor que passou, o que virá, o que está. É Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Ele se assenta no trono. Voltemos para Jerusalém, queridos. Saiamos desse evangelicalismo espetacular, desse mundo religioso tradicional que não tem intencionalidade, só tem rotina e miséria. Saiamos das distrações humanas que olham para as pessoas, mas não veem o Cristo, Senhor da glória. Saiamos das euforias e manipulações emocionais que fazem vibrar no domingo à noite, mas que não amam Jesus na segunda pela manhã. Saiamos das manipulações de multidão, de movimentos, tentando encontrar legitimação de um processo só porque tem mais pessoas envolvidas. Não, saiamos do meio da multidão, assumamos compromisso e tragamos Jesus de novo para um Senhor da nossa história. Irmãos, Jesus está em Jerusalém. Jesus está no endereço certo. Nós é que estamos procurando um lugar errado. Jesus continua no templo, nós que estamos projetando para outros lugares. Jesus continua operando milagres no lugar dele, nós que estamos batendo cabeça em tantos processos humanos. Jesus continua no lugar onde ele sempre esteve. Tanto é que quando Maria e José perguntam: filho, por que você fez isso? Ele disse: você sabia. Vocês deveriam saber que eu sempre tenho que estar aqui na casa do meu pai. 1 Coríntios 6,19, 1 Coríntios 3,16 diz: vós sois o santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Deus está na casa dele. Deus, ou melhor, Jesus está na casa do Pai. E a casa do Pai é você, é o seu coração, é a sua vida. Não é essa construção, não é o movimento, não é o evento, não é o pregador, não é o ministro de louvor. Jesus está no templo e o templo é você. É você. Ele não mudou de endereço, queridos. Ele continua habitando no templo. Nós que estamos fazendo cartazes dizendo: grande noite de manifestação de Deus. E é também grande manhã de manifestação de Deus quando eu tomo café com a minha esposa, quando eu levo os meus filhos para a escola, quando eu trato bem meus funcionários, quando eu abençoo o meu patrão, quando eu cuido dos meus filhos em casa, quando eu cuido das pessoas menos favorecidas, quando eu sou um exemplo de homem de Deus, ou quando você é um exemplo de mulher nessa sociedade. Deus está no templo. Ele não mudou de endereço, queridos. Ele está conosco aqui comemorando 90 anos de instituição, mas está com você comemorando o seu aniversário, suas dificuldades, suas lutas. Ele está presente em qualquer momento, em qualquer ocasião. Ele não mudou de endereço. Nós é que esquecemos Jesus e começamos a procurar lugar em lugares errados. Minha palavra essa noite é para que você se volte, se encontre
E se você está deixando Jesus, e o brilho do ouro desse mundo está sendo maior do que Jesus, minha palavra para você é: volte para Jerusalém. Volte para o lugar onde Jesus está. Se você se encantou demais com os relacionamentos desse mundo e está se decepcionando, e você sabe disso, volte para Jerusalém, por favor. Se você decepcionou com uma pessoa na igreja e está querendo sair dela por causa de uma pessoa, volte para Jerusalém, meu irmão. Volte para Jerusalém. Volte para o lugar onde Jesus está. E não esqueça de Jesus nunca mais. Fuja. Fuja da tradição que faz com que você não saiba o que está fazendo. Fuja da euforia que traz as emoções, mas não traz entendimento. Fuja da multidão que sufoca e aprisiona e não te dá rosto. Fuja do movimento sutil da distração que faz você perder Jesus no caminho enquanto caminha. E volte para Jerusalém. Encontre Jesus onde Ele está e não onde você quer encontrar, porque há uma diferença nisso. É hora de nós nos voltarmos, porque Ele é o soberano, é sobre Ele, tudo é sobre Ele, e nós vamos orar sobre isso essa noite. Eu quero convidar vocês a colocarem em pé enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eles vão ministrar uma linda canção. Depois eu quero orar com você e por essa igreja. Eu não posso sair daqui sem deixar uma palavra de bênção para essa comunidade que a gente tanto ama e tanto quer bem. Mas eu queria que você, durante essa canção, pudesse se entregar ao Senhor, pudesse dizer ao Senhor: Senhor, eu quero te servir. Eu quero orar com você sobre isso. Você que está sentindo que a rotina está chegando aí na sua vida, você sente que está perdendo foco, eu quero orar com você essa noite, com essa igreja, para que Jesus continue sendo o centro da sua vida e você continue procurando nele e nele todas as coisas que você tem necessidade. Feche seus olhos, por gentileza. Medite agora e pense em você. Se nessa jornada não foi deixado alguém precioso para trás. Se nas suas conquistas Jesus também está presente, celebrando com você. Se nos seus traumas e lutos Jesus também está presente. Olhe para isso e sonde o seu coração enquanto cantamos essa canção, para saber se Ele é o centro da sua vida e da sua história. Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos. Tome o seu lugar de honra. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim, Jesus.
aconselhar-te. Os caminhos deles são maiores para você. Os seus caminhos são melhores que os meus. Seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que os meus. Seus pensamentos não diz respeito a mim, mas diz respeito a você. Dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você. Alfa e ômega, tudo pra mim. Tu és tudo, tu és mais que tudo, Jesus. A ti seja dado todo e honra e glória para sempre. Amém. A ti seja entregue tudo que temos é teu. Vamos declarar isso bem forte. A ti seja dado Lembre-se sempre de Jesus. Lembre-se sempre de Jesus, igreja. A igreja dele. Ele é o noivo. Ele é o centro. Ele venceu. A ti seja dado todo e honra e glória para sempre. Só o nome dele. A ti seja entregue e adorado. Porque dele, por ele, para ele. Ele é Jesus. Só a Ele a glória. Jesus, Jesus, para sempre. A ti toda a glória a ti, Jesus. Seja a ti, Jesus, todo louvor, toda glória, toda adoração. O centro de tudo, da nossa vida, do nosso ser. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. Diante da Sua glória e da Tua presença, Senhor, não há quem possa resistir. E essa noite nós colocamos os nossos olhos em Ti. Estamos celebrando uma festa, mas o Senhor ainda é o centro dela. Estamos celebrando uma comunidade de fé, mas o Senhor ainda é o Senhor dela. Estamos celebrando a vida, mas o Senhor é ainda o provedor dela. Porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide a sua glória com ícones ilustres, com gente famosa, com gente soberba. O Senhor não divide a sua glória com o nosso egoísmo. O Senhor não divide a sua glória com a religiosidade. O Senhor é o centro de tudo. O Senhor é o dono de tudo.
E essa noite nós estamos aqui para relembrar o nosso coração. Estamos aqui para relembrar essa comunidade, que ela está construída não na visão de um homem, ela está sustentada não pela liderança de uma pessoa, ela está se construindo não por causa de gente, mas porque o Senhor é o fundamento, porque o Senhor é o início, porque o Senhor é o fim, o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o que anda no meio dos candelabros, o Senhor é o que anda no meio da igreja, o Senhor se assenhora dela, o Senhor toma conta dela, o Senhor requer para si autoridade sobre ela. Não a nós, mas ao teu nome seja glória. Não a nosso império humano, mas ao teu nome seja glória. Não às nossas conquistas, mas ao teu nome seja glória. A ti, por meio de ti e para ti seja todo louvor, toda adoração, Senhor. E que anos e mais anos venham para essa comunidade, olhando para Jesus, mantendo Jesus, adorando a Jesus, buscando a Deus, amando as pessoas, alcançando o mundo, fazendo discípulos, tudo por ti, para ti, por meio de ti. Abençoe, Deus, fortaleça, Deus, e nos dá a graça e o privilégio de não perdermos o Senhor na nossa prática, mas trazemos o Senhor para a nossa vida e para celebrarmos hoje e eternamente. Em nome de Jesus, você pode cantar isso. A Ele a glória, a Ele a glória. É para Ele e por Ele, meu irmão. É para Ele e por Ele, meu irmão. É para Jesus. É Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Por isso a Ele a Ele a glória, pra sempre, amém. Glórias a ti, glórias ao teu nome, Senhor. Seja o Senhor o centro de nosso viver, Senhor. Seja o Senhor a razão de nosso viver constantemente, em todo lugar, em todo tempo. Seja o Senhor o centro, Senhor. Graças te damos por ter falado aos nossos corações de uma forma tão clara, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter usado o teu servo para trazer um recado do teu coração ao nosso coração, Senhor. Continue sustentando, Senhor, a vida do pastor Denis, sua casa, sua família, seu ministério. Senhor, obrigado porque ele tem sido fiel como mensageiro do Senhor, para pregar a tua palavra, trazer a mensagem do teu coração, a mensagem profética.
Nós te agradecemos porque a tua palavra encontrou o endereço, tua palavra achou o nosso coração, nos encontrou nessa noite. Te louvamos, Senhor, pelo alinhamento, te agradecemos pela unidade, pelo despertamento, por nos trazer de volta a essência da adoração em Ti. A Ti, Senhor, toda glória, todo louvor para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Louva o Senhor com as suas palmas, igreja. Exalte a Cristo, exalte ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos. Se alguém não encontrar um endereço de casa para voltar, irmãos, nós podemos ajudar, tá bom? Mais importante é que você se encontrou com Cristo mais e mais seu coração nessa noite, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Torna a dizer, irmãos, o Evangelho não é uma mensagem simpática, é uma mensagem que vem, confronta, revela nosso coração, para que assim ouçamos claramente a voz do Senhor. Mas eu creio que nessa noite sentimos tão amado por essa palavra, amém, meus irmãos, como o Senhor se importa conosco. Glória a Deus, meus irmãos. Pastor Denis, Deus abençoe, viu, precioso? Continue sempre fiel ao pregar a palavra, como tem sido sempre, viu? Em nome de Jesus. Irmãos meus, continuaremos amanhã, com a permissão do Senhor, adorando a Ele, celebrando a Ele, às 20 horas. Será um tempo também muito especial, como tem sido nesses dias. E nós iremos, de momento, irmãos, encerrar não o culto, mas sim somente a reunião do culto, porque o culto nós iremos transferir para nossa casa, amém, meus irmãos? Onde colocar a planta dos nossos pés, que assim iremos continuar cultuando ao Senhor Jesus. Nós não iremos dizer assim, tchau Jesus, até amanhã. Não, irmãos, misericórdia. Vamos continuar com Ele, está em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Tem nas suas mãos, irmãos meus. Oh Pai, graças, somente gratidão, que há em nosso coração, meu Senhor, por ministrar as nossas vidas, por abrir nosso entendimento, por aquecer nosso coração com chamas, brasas vivas do Teu altar, por nos atrair, Senhor, de volta para a Tua presença, Senhor. Te agradecemos por essa palavra mais uma vez, por este tempo, Senhor. Pai, oramos com a Tua graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações e a unção do Espírito Santo seja sobre ti e sobre a igreja do Senhor Jesus hoje, que assim seja para todos sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos meus.